A paz de Cristo. Espero que vocês estejam bem. Espero que a casa de vocês estejam aí com paz e com harmonia, tá bom? Deixa eu falar uma coisa. Eu fiz um vídeo aqui no canal maravilhoso falando sobre o livro de história que eu utilizo, né, a Antiguidade. Ali tem... Eu uso ele como história e geografia. Eu tenho... acho que 2 ou 3 vídeos falando sobre geografia, do material que eu uso, os atlas e tudo mais. E um vídeo falando sobre um material, assim, excepcional que eu uso para história. E eu sempre, depois que eu faço uns vídeos voltados ao material escrito, né, a parte escrita, eu gosto de trazer alguns jogos. E acabou passando batido. Eu tinha tantos outros vídeos para estar fazendo, tanta coisa para estar falando com vocês, e acabou passando essa informação, que eu gosto de fazer os vídeos de português, depois dar os jogos que eu utilizo para português, os vídeos voltados ao material de matemática, depois jogos voltados para matemática, assim como eu tenho feito, né? Mas eu acabei esquecendo de mostrar 2 jogos que eu tenho aqui, que eu utilizo como jogos voltados para história e para geografia, e eles são bem legais. Bem, na parte da frente dele, né, vem dizendo esse aqui 8 anos e o outro vem dizendo 6 anos. E, assim, ainda bem que eu trouxe esses jogos para mostrar para vocês, porque eu acho que é justamente o oposto. Um que tá escrito 8 deveria ser 6 e o outro que tá escrito 6 deveria ser 8. E eu comprei de forma, na época errada das crianças, porque acreditei naquilo que estava escrito, e eu vou mostrar aqui pra vocês, e vocês vão tirar suas conclusões próprias em casa, mas eu acho que vai ser bem parecida com a minha. Bem, esse aqui é um jogo do Mapa do Brasil. Ele tem as 5 regiões divididas em cores, assim, ó, o fundo da tela, tá? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. É porque o amarelo aqui confunde com a própria caixa, mas aqui vai. Aí essa daqui, ó, que tem um fundo igual, é a parte aqui do Sudeste, tá bom? E além de ter essa divisão em cores que facilita para a criança achar, ele é um quebra-cabeça de 100 peças. Bem, aqui em casa o povo já faz rápido isso, tipo uma distração de 15 minutos, de 20 minutos. Eles fazem, porque eles já sabem a localização. Hoje mesmo a gente foi visitar um pastor amigo nosso, e assim, eles vendo o mapa mundi, eles já olham e identificam, aqui é a Oceania, aqui é a África. Eles já identificam com muita rapidez, mesmo quando o mapa não tá colorido da forma tradicional, tipo, naquele mapa ali, ele estava pintado os lugares que são proibidos falar sobre evangelho, então, eu tava falando sobre o serviço de missões, né, da igreja. Então eles tinham um colorido diferente, mas mesmo assim, com colorido diferente, meus filhos logo eles identificam cada um dos lugares, porque eu trabalho muito a questão de mapas aqui em casa. Então, vejam os vídeos que eu falei sobre geografia, veja o vídeo que eu fiz sobre história, porque é importante o seu filho, sua filha entender sobre história. Nesse momento, assim, da primeira infância até os 12 anos, 10 anos, não é extremamente necessário que produza esse trabalho escrito. Então você não precisa muito se preocupar com a questão de perguntas e respostas, a não ser que seja um material voltado para a escola, porque a escola precisa daquela decoreba ali, quem descobriu o Brasil, né? Isso, poucas escolas hoje têm perguntado sobre realmente a história, têm feito história de forma aleatória, tipo a história da escola, a história da família, a história da criança, ao invés de história de verdade. Mas se vocês puderem em casa dar um reforço voltada na questão de ouvir sobre a história,
né, de vocês em casa lerem, se aprimorarem para poder explicar mais e melhor para os seus filhos sobre história e sobre geografia é o ideal. E em geografia ainda apontar os lugares, cadê a Mesopotâmia, onde está o Rio Nilo, cadê a África, onde é a Europa, cadê a Ásia, cadê a Oceania, né, todos esses... América do Sul, Central, Norte, pintar de forma colorida, diferente. Eu fiz até um trabalho semana passada voltada para isso, foi muito legal. Depois eu mostro aqui para vocês. E esse jogo aqui, ele também ajuda te dando suporte nisso. Ele, além de ser um jogo aqui que você trabalha a questão de centralizar, né, os locais, onde é que está cada coisa, e trabalha também as regiões, né, do país. Tem algumas coisas específicas voltadas para cada lugar desse, vamos supor. Vamos lá, no Rio de Janeiro tá o Cristo Redentor. Lá no Pará, né, tem o Caju. Amazonas, tem os índios, jacaré, né? Onça pintada no Mato Grosso, e assim você tem uma variedade de pequenas informações, não são muito grandes, mas pequenas fotos, olha, tá vendo? Ó, Palácio do Planalto, aqui em Brasília, ao contrário fica mais difícil de eu ver. Aqui tá o Cristo Redentor. Tá vendo? Então, assim, é um mapa que não só a gente trabalha montar o mapa, mas que também a gente trabalha essas questões um pouco mais históricas, geográficas sobre o local, sobre o ambiente. Então, eu super indico para vocês. Mas tá escrito 8 anos, eu acho que vocês podem sim começar a trabalhar com 6 anos. E dar profundidade no decorrer do tempo que vai passando. Aí, quando já tem 8 anos, você vai falando sobre essas coisas. Inclusive, enriquecimento de vocabulário, que você vai estar utilizando ali animais ou a vegetação ou características do local, né, geográficas do lugar, para você estar falando um pouco mais para as crianças. A peça é uma pecinha mole, é um papelão que não é muito resistente, tá? Não é aquele super mole, ó. Ele tem um pouquinho de rigidez, mas ele não é um material tipo de madeira que você pega e dá para uma criança de 4 anos mastigar, brincar e fazer. É uma criança de 2, 3 anos. Então, assim, é um material que tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Bem, até uma dica aqui em relação à caixa. A caixa, ela vem com um material muito ruinzinho. A parte da frente tá um pouquinho melhor, o material dela é um pouquinho melhor. Eu aconselho vocês a passarem uma faca por dentro, porque ela vem assim, ó. Ela vem assim, não vem com esse... Ó, tá vendo? Aí eu achei que era pra abrir de lado, não era, porque não tinha como explicar. Você passa uma faca aqui, ó, por trás, abre o material. Depois disso, ele ficou muito instável, muito molenga, esse material, sabe? E aí, ele é muito mole, a bandeja dele. E aí eu passei esse velcro, assim, essa fita plástica, né, pra dar uma melhorada na qualidade dela. Então, assim, aqui é um pouquinho mais resistente, mas aqui é muito mole, tá? Então, cuidado ao manusear. Ele não é um jogo caro, acredito também que seja num preço bacana,